Hebreus 11, 32. Você achou aí? Você pode dizer amém? E que mais direi? Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Olha que interessante. Da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, ou seus maridos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Estavam dizendo assim, pode me bater, pode me torturar, porque o que está me esperando, a glória que está me esperando é muito maior do que vocês estão fazendo comigo. Mais ou menos isso aí. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E é uma das frases que mais me impressiona na Bíblia. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Ou seja, o mundo não merecia ter esses homens andando e vivendo por ele. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Há quem diga que quem tem promessa de Deus não morre. Isso é mentira. É mentira. Tem gente que canta, quem tem promessa de Deus não morre. Conversa. A Bíblia diz que esses homens aqui, que andaram errantes pelos mundos, pelos desertos, pelas covas, tiveram bom testemunho de vida pela fé que viveram. Contudo, eles não conseguiram ver a promessa. Qual era a promessa? Jesus Cristo, o Messias. Eles não conseguiram ver. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Somente até aí. Sabe, querido, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos e percebemos que esses homens abriram mão de muitas coisas na sua vida. Esses homens passaram por situações muito difíceis, por situações tenebrosas, andaram pelo vale da sombra da morte, abriram mão até mesmo da sua própria vida, por uma causa, a do Evangelho. Por uma causa do Evangelho. Eu considero que esses homens foram nobres, e a palavra nobre quer dizer de descendência ilustre, que é próprio da nobreza, que é alto, elevado, magnífico, digno de estima, brioso, bravo, valente, majestoso, distinto, ilustre, notável, que revela elevação moral, generosidade, grandeza de alma, fidalgo, pessoa nobre. Sabe, eu vejo que esses homens eram nobres. Eles viveram acima da média. Acima do quê? Da média.
Eles eram comprometidos com uma causa. Comprometidos com uma causa. E comprometido quer dizer empenhar, comprometer a sua palavra, arriscar, expor-se a algum embaraço ou perigo, envolver-se em uma responsabilidade. Este era o perfil desses homens. Eram nobres e comprometidos. O comprometimento, de certa forma, ele tem uma relação de amor e entrega. Eu conversava com a Adriane ali no escritório agora, e ela disse: o que eu faço por amor. Eu amo fazer o que eu faço. Então, quando eu amo o que eu faço, eu sou comprometido com aquilo. Eu faço tudo o que for possível. Eu empenho a minha palavra. Eu me arrisco. Eu abro mão de tudo que é importante para viver esse compromisso. E o que faz esses homens entregar a sua própria vida? O que fez esses homens entregarem a própria alma? Amor, entrega, renúncia. Quando eu olho para a igreja de hoje, não estou falando da nossa igreja especificamente, estou falando da igreja brasileira. Como estamos vivendo? Como estamos nos comportando? Como estamos, sabe, de certa forma, praticando esse evangelho? Se nós formos olhar a história de Paulo, do apóstolo, ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, ele diz assim: olha, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Ou seja, por 5 vezes, o apóstolo Paulo tomou 39 chibatadas. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, no mar, entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Quando eu olho para o apóstolo dos gentios, eu também vejo um homem que abriu mão de muitas coisas, que passou por muitas situações difíceis, e até mesmo fome. O apóstolo Paulo foi um homem muito comprometido, não com o mundo, mas com as coisas de Deus, com as coisas do alto. E a geração dos nossos dias, a nossa geração, ainda não entende a dimensão de um comprometimento. Nós não somos, a maioria da geração de hoje não é suficiente, não é homem suficiente, não é mulher suficiente para honrar a palavra de juramento que fizeram um dia no altar de Deus, em relação a um casamento. Tem muita gente que não sustenta o que ele fala de pé, sentado. Tem homens que prometeram amar as suas esposas, mas não amam. Tem mulheres que prometeram ser fiéis aos seus maridos, mas não conseguem ser. Pessoas que, no mundo de hoje, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Amam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus.
Essa geração não consegue enxergar a nobreza desses homens, nem tampouco o comprometimento que eles tiveram. O livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso número 12, fala de homens dos quais o mundo não era digno. Eu pergunto para você nessa noite, você é digno de ser filho do seu pai e da sua mãe? Você é digno de ter essa mulher como esposa? Você é digno de ter esse homem como esposo? Você é digno de ser chamado filho de Deus? Comprometidos, dignos. Eu fico sem resposta muitas vezes para o nível de evangelho que nós temos encontrado pelo mundo afora. Um evangelho de facilidades, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho de que eu posso todas as coisas, um evangelho de que Deus está à minha disposição e não eu à disposição de Deus. Um evangelho fácil, que promete mudanças instantâneas. Sabe, querido, o evangelho não é um nissimiojo que você coloca dentro de um recipiente de água, coloca no micro-ondas ou coloca dentro do forno, e em 5 minutos está pronto, e você joga aquele pozinho e você já pode comer. Não, o evangelho não é isso. Ainda que nós pregamos que queremos prosperar e nós vamos prosperar, ainda que eu prego que você vai viver o melhor dessa terra e você vai viver em nome de Jesus, mas entenda que o evangelho também é feito de lutas, é feito de dificuldades. O sofrimento faz parte da vida daqueles que querem servir a Deus. As igrejas, elas têm crescido. As pesquisas apontam que somos quase 50% de evangélicos no Brasil. Mas a pergunta é, que mudança isso tem causado na política? Que mudança isso tem causado nas empresas? Que mudança isso tem causado no seu bairro, na sua cidade? Não basta sermos evangélicos. E daqui um pouquinho, começa a moda, e já está tendo. Eu sou evangélico não praticante. Porque existe o católico não praticante, agora está surgindo uma onda de evangélicos não praticantes. E quem são esses evangélicos não praticantes? São aqueles que dizem que não precisam de igreja. Eles não precisam de igreja. Eles podem assistir um culto pela internet. Eles podem ficar em casa. Não, pastor, eu oro em casa. Eu também oro. Não, pastor, eu leio a Bíblia em casa. Eu também leio. Só que a Bíblia diz que é daqui que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Então, e quando as pessoas correm para a igreja, pastor, elas correm para a igreja quando elas precisam de uma cura, quando os seus filhos chegam carregados num braço, buscando o milagre de Deus, querendo que Deus abra uma porta financeira, querendo que Deus conecte a novos relacionamentos. Quantas pessoas estão na igreja porque estão buscando a restauração de um casamento, a solução de problemas, a cura, o milagre? Pastor, está errado? Não, não está errado. Porque aqui é um hospital, aqui é um lugar de cura. A Igreja Batista Nacional Vinho Novo é um lugar de gente feliz, mas não é feliz porque não tem problemas, é feliz porque aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. Então aqui é o lugar de você receber milagre, aqui é o lugar de você receber uma palavra. Mas entenda uma coisa nessa noite: a bênção não pode ser mais importante do que o abençoador. Eu vou dizer novamente, a bênção não pode ser mais importante do que o abençoador. Quando Jó está rapando as suas feridas com um caco de telha,
todo machucado, todo ferido. Imagine você, irmãos, com o corpo cheio de feridas. Eu me lembro quando eu era criança, eu machucava o pé, e eu ficava assim, arrancando a casquinha, não é? Tem criança que arranca a casquinha e come, né? Mas eu ficava arrancando a casquinha dos machucados. Eu não gostava, não. Agora Jó estava rapando as suas feridas com um caco de telha. E alguém dizia para ele assim: você pecou. Olha a sua situação. E ele dizia assim: ainda que Deus me mate, nele eu estou esperando. Para Jó, Deus, o seu relacionamento com Ele, a sua vida era mais importante de tudo aquilo que ele estava vivendo. Sabe, querido, não é errado você procurar Deus quando você está numa situação difícil ou complicada, não. Mas o que eu estou dizendo para você é que quando você vem procurar a Deus por causa dessa situação, deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe Deus trabalhar no seu coração, deixe Deus não trabalhar não só para você, mas também em você. A Bíblia diz que nós temos um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Eu vou dizer novamente. Desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Você está esperando em Deus? Deus vai trabalhar em seu favor. Você está confiando em Deus? Deus vai trabalhar na sua causa na justiça, no seu casamento, na sua vida espiritual, financeira, emocional, familiar, na vida dos seus filhos, dos seus parentes, dos seus pais. Ei, eu estou liberando uma palavra profética. Deus vai trabalhar em teu favor. Mas mais do que isso, Deus quer trabalhar em você. Deus quer trabalhar em mim. Deus quer trabalhar em nós. Porque é muito comum as pessoas quererem um Deus como um gênio da lâmpada que realize todos os seus sonhos. Um Deus em que podemos fazer barganhas com Ele, um Deus que possa ser manipulado. Se o Senhor não fizer isso, eu não vou à igreja. Como se Deus fosse um instrumento de desejos pessoais, de realizações pessoais. Queremos um Deus que nos tire do Egito e nos coloque em Canaã sem passar pelo deserto. Seria muito bom, irmão, sair do Egito e entrar em Canaã sem passar pelo deserto. O problema é que se você não passar pelo deserto, o problema é se você não deixar Deus trabalhar na sua vida, você vai transformar Canaã em Egito. Tem gente que vem para a igreja, o pastor Lúcio já viu muito isso. Ele fala assim: eu estava lá no mundo e minha vida estava melhor do que está na igreja. Entrei na igreja e parece que minha vida piorou. Quem já ouviu isso? Minha vida parece que piorou. Não é que piorou não, irmão. É que Deus está trabalhando em você. Se você quer viver um 2021 extraordinário, quantos querem? Deixe Deus trabalhar não só para você, mas deixe Deus trabalhar em você também. Deixe Deus trabalhar em você também. Quando eu começo a olhar o capítulo de Hebreus, número 12, no verso 1, ele diz assim: portanto nós também, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Sabe, o autor de Hebreus joga no capítulo 11 a galeria dos heróis da fé.
Homens que fecharam boca de leões, foram cerrados ao meio, apagaram o fogo, fizeram o sol parar. E agora ele começa o capítulo de número 12 dizendo para mim e para você: ei, tem alguém te observando. Tem alguém me observando. Tem alguém observando a sua vida. Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Você está aí, irmão? E diante disso, nós precisamos olhar, observar, pelo menos de 3 maneiras. Primeiro, nós precisamos olhar para trás. Precisamos olhar para trás. Quando eu olho para trás, no capítulo 11, eu vejo homens que creram sabendo tão pouco. Eu vejo homens que creram não tendo Bíblias, talvez inteiras para ler e estudar. Eu vejo homens que leram a palavra dentro de calabouços e de prisões. Eu vejo homens sem condições, que não viram o cumprimento da promessa, mas que de fato e de verdade eram comprometidos com a verdade. Sabe, querido, olhe para trás. Olhe de onde Jesus te tirou. Olhe quem era você. Olhe onde você estava. Olhe onde você está hoje. Olha o que Deus já fez na sua vida. E eu profetizo que Ele vai fazer muita coisa ainda. Sabe, nós temos a tendência de reclamar, nós temos a tendência de murmurar, nós temos a tendência, sabe, de achar que a gente está sofrendo demais. Não, pastor, essa pandemia está difícil. Não, pastor, eu não tenho dinheiro para nada. Olha o que esses homens passaram. Olha o que você já venceu. Então não reclame. Alegre o seu coração, alegre a sua alma. Deus está trabalhando em seu favor. Deus está abrindo novas portas na sua vida. Deus vai estar fazendo novos relacionamentos na sua vida. Ei, Deus vai agir no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Segundo lugar onde você deve olhar, olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você e enxergue, ou procure enxergar, o seu nível de comprometimento. Qual é o seu nível de comprometimento? Qual é o seu nível de comprometimento com a sua família? Qual é o seu nível de comprometimento com a tua casa, com a tua empresa, com os teus negócios, com o teu casamento? Qual é o teu nível de comprometimento com Deus? Olhe para dentro de você, olhe para dentro de mim. Jesus encontra com um jovem rico, e aquele jovem rico era altamente religioso. Altamente religioso. E aí ele tem uma conversa com Jesus. Jesus fala: você tem que fazer isso. Ele falou: já faço. Você tem que fazer aquilo, já faço. Você tem que fazer aquilo, já faço. Ah, você faz tudo isso? Faço. Então vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Sabe, irmãos, aquele jovem não queria comprometimento. Ele não queria comprometer as suas riquezas. Ele não queria comprometer a sua vida em seguir a Jesus. Tem muita gente que está com um alto índice de religiosidade. Frequentam os cultos, são até dizimistas e ofertantes. Mas lá fora, é lá fora que nós devemos olhar para dentro de nós. De fato e de verdade eu sou um cristão? De fato e de verdade eu manifesto a vida de Deus?
De fato, de verdade, quando as pessoas olham para mim, elas veem Jesus. Uzá morreu porque ele tocou na arca. E a arca simbolizava a presença de Deus. Só que a arca ficou 20 anos na casa de Uzá. Uzá estava tão acostumado com a religiosidade que aquilo o matou. Tem muita gente assim dentro da igreja. Religiosos. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, fulano é assim, fulano é assim, eu não concordo. Não, querido. Se nós olharmos para trás, já aconteceu muita coisa. Se nós olharmos para dentro, muita coisa precisa ser mudada e transformada. Muita coisa precisa ser mudada e transformada. As pessoas não conseguem mais, de tanta religiosidade, elas estão perdendo a noção do milagre da salvação. Deixa eu só te falar uma coisa. Você é salvo em Cristo Jesus. Você foi livre da condenação do inferno. Está vendo? Nem glória a Deus você fala. Jesus te salvou. Ele morreu por você. Sabe, talvez falta essa gratidão. Talvez falta experimentarmos novamente a alegria do primeiro amor. Lembra do primeiro amor? Lembra? Você se lembra como você era quando você se converteu? Eu vejo gente quando converte aqui na igreja, a igreja é linda, a igreja é maravilhosa, o pastor é uma bênção, o pastor Haroldo é uma bênção, o louvor é uma bênção, e ele vem na vigília, e ele vem no culto, e ele vem na intercessão, e aí vai. Aí tem uns religiosos que falam assim, isso aí é primeiro amor, daqui um pouquinho esse fogo acaba. Não acaba não, irmãos. Eu profetizo que Deus vai incendiar seu coração, vai gerar em você fome e sede pela presença de Deus, fome e sede pela palavra, fome e sede pela oração, fome e sede pela comunhão. Nós estamos abandonando, muitas pessoas têm abandonado o primeiro amor. Ficar em casa online é mais gostoso, é mais confortável. Entretanto, é aqui na igreja que o ferro afia o ferro. É aqui na igreja que nós temos comunhão. É aqui na igreja que nós somos corpo de Cristo. Você está aí, irmão? Terceiro e último. Nós precisamos olhar para trás. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Mas nós também precisamos olhar para frente. Olhar para frente. Por quê? Porque há uma carreira proposta. Quando você vai fazer uma assembleia, alguém diz assim, eu espero alguém fazer uma proposta para que haja a assembleia. Alguém levanta a mão. Está proposto. Começa a assembleia. Aí começa a discutir, começa a falar, chega no consenso e termina a assembleia. O que Paulo está falando aqui, que Deus nos propôs uma carreira. Há uma carreira proposta. E se você olhar para frente, você vai entender que lá na frente está Jesus. Está quem? Jesus. Por que está lá na frente? Porque a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim, ó. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Então Jesus está onde? Ele está lá na frente.
Jesus é o nosso alvo, é o nosso objetivo, chegar lá, nos parecer com Ele, ser como Ele, falar como Ele, agir como Ele. Essa é a proposta. Pastor, por que nós temos que olhar para Jesus? Por que temos que simplesmente ou puramente olhar para Jesus? Porque hoje em dia, se a gente começar a olhar para os irmãos, muita gente vai cair. É ou não é? E tem gente que diz assim, olha irmão, você vai para a igreja, você não olha para pastor não. Porque se você olhar para pastor, o pastor cai. Você vai cair. Eu não sei o que a gente faz de tão errado para as pessoas dizer que não pode olhar para nós. Agora a questão é o seguinte, as pessoas podem olhar para mim, elas podem olhar para você, e se elas olharem para você, elas vão ver Jesus? Porque a carreira que nos está proposta é olharmos para frente, olharmos para o alvo, olharmos para Cristo, nos parecer como Ele. Agora entenda uma coisa, Jesus não está mais aqui fisicamente. Diga para o seu irmão, quer ver Jesus? O que ele falou? Ele falou que quer ver? Então diga para ele, olha para o meu comportamento. Olha para o meu comportamento. Olha para mim. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que o apóstolo Paulo estava falando, Esnaldo? Que ele não vivia o que ele queria. Ele vivia o que Cristo queria que ele vivesse. Quando Pedro e João chegam no templo e tem um paralítico pedindo esmola, ele diz, ei, olha para mim. Olha para mim. Como é o nosso comportamento? Como é o seu comportamento? Como é o meu comportamento? Porque boa parte dos cristãos de hoje não são mais exemplos. Eu estava pensando hoje, dizendo assim, eu falei, Senhor, fecha os meus olhos para mim não ficar vendo defeito das pessoas. Tem gente que só vê defeito, né? Só vê as coisas ruins, não consegue enxergar nada de bom. Não, querido, a Bíblia diz que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E o que é uma carreira? Carreira é uma vida inteira. O Esnaldo é da polícia, então ele tem um plano de carreira. Ele começou lá como soldado, agora está lá na frente. Carreira. Carreira não é uma corrida de 100 metros. Ei, irmãos, carreira é uma maratona. É algo que vai por toda uma vida. Carreira é um esforço constante. Carreira não é um impulso momentâneo e já acabou, não. Carreira é o que está proposto por Jesus. Não é uma decisão própria. Ele está dizendo para você, olha, eu tenho uma carreira para ti, eu tenho um propósito para você. Ele está esperando você aceitar essa proposta. Ele está esperando você abrir mão das coisas do mundo. Carreira não é um filme e não uma fotografia. Então pare de olhar fotografias da vida. Carreira é a ação criativa do futuro, não uma ação do passado. Seja comprometido, querido. Seja comprometido com aquilo que Cristo tem para você. Venha à igreja buscar aquilo que Deus tem para você, amém. Você já é abençoado. Determine em Cristo Jesus aquilo que você quer em Deus. Mas seja comprometido, sempre olhando para trás, para dentro e para frente. O comprometimento demonstra amor. Fale comigo, comprometimento demonstra amor. A Bíblia diz em João 3,16
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho. Comprometimento demonstra amor. Comprometimento demonstra prioridades. Lucas 4,18, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pôr em liberdade os cativos, os oprimidos. Sabe, o comprometimento demonstra as minhas prioridades. E eu não estou falando que você não precisa ter prioridade de ter um carro, de ter uma casa, de crescer, de prosperar, não é isso. Nós vamos alcançar isso em nome de Jesus. Mas que o seu coração também esteja voltado às coisas de Deus. Olhe para mim, tem muita gente sofrendo, tem muita gente chorando, tem muita gente esperando uma palavra tua, uma decisão tua, uma oração tua. E por último, o comprometimento demonstra a quem você está servindo. A quem você está servindo. João 4,32 disse: ele, porém, disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a tua obra. Então, quando eu olho para trás, quando eu olho para mim, quando eu olho para frente, eu me torno alguém comprometido. Seja comprometido. Tenha mais comprometimento. Por quê, pastor? Porque quando eu me comprometo, eu vivo o melhor de Deus para a minha vida. E é isso que Deus tem para você, meu irmão. Você vai viver o melhor dessa terra. Você vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. 2021 será um ano extraordinário na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira. Eu declaro e profetizo que se você for comprometido com Deus, você vai viver o melhor. Quando eu me comprometo, ou quando eu sou comprometido, eu vivo os milagres de Deus. Eu vivo os milagres de Deus. Quantos querem milagres? Se comprometa. Se comprometa. Quem é comprometido vive milagres. Eu fico observando às vezes, eu, pastor Haroldo, alguns irmãos estão próximos de nós. Tem gente que fala assim: nossa, mas vocês são tão abençoados. Não é não, irmãos. Nós não somos mais abençoados ou menos abençoados do que você. Não, ninguém aqui é mais abençoado do que o outro. Não. A questão é o nível de comprometimento. Você quer viver milagres extraordinários? Se comprometa. E por último, para encerrar, quando eu sou comprometido, eu vivo uma vida de vitória. Eu vivo uma vida de vitória. Ontem eu estava dando aqui um curso de inteligência financeira, antes de ontem. E eu disse aqui para as pessoas que vieram. Falei, você precisa se comprometer com a mudança de mentalidade. Você precisa ter foco, disciplina. Sabe, irmãos, queremos ter uma vida de vitória, mas não queremos nos comprometer com o esforço, com as aflições, com as lutas, com as tempestades e com as tribulações. Não tem jeito. Nós vamos passar sufocos, nós vamos passar lutas, mas uma coisa alegra o meu coração: em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Espírito Santo, eu quero liberar uma palavra sobre a vida dos teus filhos.
Quero declarar, ó Deus, que os nossos corações sejam comprometidos com a Tua verdade, sejam comprometidos com a Tua palavra, sejam comprometidos, ó Deus, com o Teu reino. Obrigado, Deus. Os Teus filhos possam viver um extraordinário, olhando para trás, para dentro e para frente, entendendo que nós temos um Deus que trabalha não só por nós, mas também através de nós e também em nós. Trabalha em nós, ó Deus, muda o nosso coração, muda as nossas atitudes, muda, Senhor, muda-nos, para que possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem. Eu oro nesta noite, eu te abençoo, em nome de Jesus, amém.